Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os destaques de Corinthians e Palmeiras na Florida Cup. Os times estão prontos para a temporada? Quem aproveitou a chance? São os assuntos desse vídeo. Sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, sempre importante pra gente. Vamos juntos? Bom, o Palmeiras venceu a competição, por conta da vitória nos pênaltis sobre o Atlético Nacional, depois vitória no tempo normal sobre o New York City. O Corinthians venceu o New York City no primeiro jogo e depois perdeu para o Atlético Nacional. Então o Palmeiras acabou sagrando-se campeão. A gente sabe que é um torneio preparatório, que o resultado é o que menos importa e é isso que a gente vai falar aqui. De que forma os treinadores aproveitaram esse torneio preparatório dentro da sua pré-temporada para fazer os seus testes, já visando aí o Campeonato Paulista que começa nessa semana. Inclusive tem um vídeo aí projetando já como é que está o estadual, você pode acompanhar aqui na timeline do canal, fazendo as apostas, as projeções, as surpresas. Passa lá, comenta e deixa o seu like também e deixa o seu comentário, de quem você acha que vai vencer o Paulistão. O Palmeiras começa na quarta-feira contra o Ituano e o Corinthians na quinta contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, quem aproveitou melhor essa chance? Eu vou começar pelo Palmeiras, que venceu a competição, inclusive venceu de virada esse último jogo contra o New York City. Eu gostei muito dos garotos, teve alguns testes importantes, promovidos aí pelo Vanderlei Luxemburgo. Tiveram alguns testes importantes, vamos falar corretamente, e especialmente do Felipe Melo na defesa, que foi um teste, foi um experimento e que eu acho que ele precisa de mais rodagem, de mais experimentos. Por quê? Porque o Felipe Melo se acostumou a vida inteira a jogar como volante, a dar o primeiro combate, a sair um pouco mais de onde ele estava, um jogador que estava afirmado já na sua posição nos últimos anos e que nessa nova ideia do Vanderlei Luxemburgo em colocá-lo na defesa, da qual eu até concordei, a gente sabe que alguns ajustes são necessários. Então não tem nada de decretar aqui de que a ideia não deu certo ou de que deu certo. Eu acho que ele teve dificuldades naturais. Por exemplo, ele precisa guardar mais posição, ele precisa ficar mais na sobra, ele não tem que sair tanto da área, ele precisa entender o tempo de bola, quando a bola vem para a grande área, em que ele é o principal marcador. É muito diferente você disputar uma bola aérea um pouco mais à frente, até porque você sabe que tem uma sobra atrás de você, ali não, como no gol do New York City, por exemplo, em que o jogador antecipa ele. É um tempo de bola que ele vai precisar pegar aos poucos, vai correr menos, é verdade, vai jogar mais posicionado, mas precisa aprender a fazer isso. E não é dessa forma, da noite para o dia, que isso vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras tem outros zagueiros no elenco e que o Luxemburgo não pode simplesmente se abraçar nessa ideia e fixá-lo como titular em detrimento de outros atletas que lá estão, como o Luan, que é um ótimo jogador, como o Vitor Hugo, que terminou a temporada como titular. Não dá para você decretar que o Felipe Melo, a partir de agora, vai ser o seu zagueiro titular. Ele vai disputar a posição. Eu entendo assim, ele tem que disputar a posição com os outros zagueiros. Então, isso ainda precisa ser ajustado. O Diogo Barbosa, que no primeiro jogo acabou sofrendo muito defensivamente, quando o Vitor Luiz entra no jogo, a gente sabe que o Vitor tem uma capacidade defensiva muito maior. Para mim, eu sei que tecnicamente o Vitor Luiz é inferior ao Diogo Barbosa, mas para mim ele sempre é titular. Exatamente pela sua característica de entrega, de marcação, e eu não acho que ele seja tão ruim assim ofensivamente. O Diogo é melhor lá na frente, mas deixa a desejar em vários aspectos. Ele até entrou bem nesse último jogo, no segundo tempo, o Diogo Barbosa, mas eu acho que o Vitor, na minha opinião, seria o titular. Claro que a decisão é do Vanderlei Luxemburgo. O Lucas Lima está se soltando um pouco mais, talvez, o Luxemburgo consiga recuperar esse jogador, a gente sabe a qualidade que ele tem. Vamos aguardar. O Veiga já foi muito melhor no segundo jogo, só que eu não concordo também com o Veiga jogando aberto. O Palmeiras precisa de um outro jogador ali. Tá buscando o Rony aí, mas tem na sua base alternativas interessantes. E para mim foram os jogadores que mais bem aproveitaram do Palmeiras, essa Florida Cup. O Wesley, que entrou especialmente no primeiro jogo, jogou demais no segundo tempo contra o Atlético Nacional, pode ser esse jogador. O Gabriel Veron, inclusive, jogou o Campeonato Brasileiro no final do ano passado, foi bem, é um jogador que não sente a camisa. E outro que não sente a camisa é o Gabriel Menino. E para mim esse é o principal destaque do Palmeiras nessa Florida Cup. Ele joga demais. Ele tem qualidade técnica, ele joga solto, ele tem personalidade, ele me parece pronto já para vestir a camisa do Verdão, não sei se vocês concordam. E aí com a lesão do Bruno Henrique, que não deve ser nada grave, enfim, mas eu acho que ele precisa jogar.
Você precisa, inclusive, dar competitividade para ele, para saber que resposta ele vai te dar. E o Luxemburgo falou sobre isso, né? Nesses primeiros jogos, você sente também a resposta anímica do jogador. Daqui a pouco o Patrick de Paula, por exemplo, sentiu um pouco. E é um grande jogador, na base mostrou isso. Daqui a pouco vai demorar um pouco mais de tempo, mas ele também vai se soltar. O menino já está, parece que, alguns estágios à frente. E dentro da necessidade até, porque o Ramires, por exemplo, é um jogador que, poxa vida, né, precisa de mais tempo na pré-temporada. O cara chegou no passado, já não jogou, foi preparado para essa, aí chega, começa a temporada, parece que precisa de mais tempo. É complicada essa história, porque é um jogador que veio ainda no ano passado para que esse ano ele começasse 100%, e ainda visivelmente não está. Então o Palmeiras vai precisar botar os moleques. E o Gabriel Menino, para mim, tá pedindo passagem. E foi o que melhor aproveitou. Entre outras situações, né, a gente teve no gol o Everton e o Jailson. O Everton é titular absoluto, o Jailson também foi muito bem. Nas laterais, eu já falei do Diogo Barbosa e do Vitor, tem o Marcos Rocha e o Maicon, que para mim eles um pouco se equivalem até, a opção que você escolher para mim tá bem feita. E é isso, acho que o Palmeiras vai começar bem a sua temporada efetivamente, o Campeonato Paulista, mas precisa dar chance aí para esses garotos, esses moleques que foram muito bem nesse começo de ano. Do lado do Corinthians, diferentemente do Palmeiras, foi um time que mais contratou, mudou mais a sua fotografia. E aí é natural, mudou inclusive o técnico, Palmeiras também, né? Com uma nova filosofia de jogo, uma quebra de paradigma, coisa pode demorar um pouco mais para acontecer. Lógico que o jogo contra o New York City foi um pouco mais tranquilo, né? O jogo contra o Atlético Nacional, um teste bem mais difícil. Assim como o Vanderlei Luxemburgo, o Thiago Nunes deu um pouco mais de minutagem para os seus ditos titulares, né? Eles começam o primeiro tempo, começam o segundo tempo também, mas a gente já teve o Luan um pouco mais abaixo, também pela questão física e também pelo adversário que enfrentou. O Ramiro, gostei muito do Ramiro, e a gente tem muita expectativa, eu, por exemplo, que acompanhei o Ramiro no Grêmio, tenho muita expectativa no Corinthians. Jogando fora de posição, ele não rendeu com o Fábio Carille, mas o Thiago pediu que o Ramiro ficasse. É um jogador muito tático, é um jogador de entrega tática muito grande, e jogando aberto pelo lado direito, ele pode render muito. Inclusive fez um gol, né? Mas também nessa parceria com o próprio Luan, o Camacho, cara, que jogador assim diferente do que eu vi no Corinthians, né? No Atlético Paranaense, ele, embora não fosse titular, ele evoluiu demais e ele retorna dando combate, uma boa saída de bola, muito interessante mesmo esse Camacho versão 2020. Tem a confiança do treinador, isso ajuda muito. Acho que esse cara vai agregar demais. Já disse aqui, né? Eu achava que ele e o Cantilho, eles concorressem na mesma posição, mas o Thiago está testando os dois juntos e acho que tem funcionado. Agora, o Victor Cantillo para mim é o grande nome, né, dessa Florida Cup, é um jogador diferente mesmo. Ele tá, eu sei que a Florida Cup é um torneio amistoso, eu sei disso, gente, mas o que a gente analisa? A gente analisa gestos técnicos, a gente analisa posicionamento, movimentação, toque na bola, passe, especialmente para um volante, né, combate, passe, chegada à frente. Ele realmente vai agregar demais. É um cara que parece que chegou e joga no Corinthians há muito tempo. As enfiadas de bola dele, o jeito que ele corre, né, com o olho, cabeça erguida, muito desfila assim no gramado, com uma qualidade, me surpreendeu assim, não digo me surpreendeu, mas me impressionou, porque eu já sabia da qualidade dele, mas às vezes o jogador chega e demora um pouco para maturar. Ele já chegou chegando, teve um chute a média distância, ele chuta demais. No Júnior de Barranquilla fez alguns golaços assim, obrigando o goleiro do Atlético a fazer uma defesaça assim. Foi bem demais o Victor Cantillo. Esse para mim chegou e foi, olha, uma das grandes contratações aí do Corinthians junto com o Luan, o Cantillo, que baita acerto. Na frente, a gente vê o Thiago começando com o Bocelli, e o Bocelli terminou a temporada, eu até coloquei aqui que ele foi muito injustiçado, né, que ele foi muito pouco escalado. Ele não foi assim, não dá pra dizer que ele foi bem, porque as chances que ele teve ele acabou não aproveitando, perdeu um pênalti inclusive. E o Wagner Love, ele dá uma... Claro que é muito cedo ainda, né, gente? Só tô falando aqui desses jogos. Mas o Bocelli já mostrou na temporada passada que precisa de poucos toques na bola para fazer gols. Então isso vai acontecer com o tempo. O Wagner Love, ele já dá uma outra característica pro time. Ele já dá uma outra mobilidade, né? Ele vem buscar o jogo, ele já consegue tabelar, também perdeu gols incríveis no segundo tempo, né, desse jogo contra o Atlético Nacional.
é uma boa opção você ter no elenco, né, centroavantes como o Bocelli e o Wagner Love. E ainda tem o Gustavo, que é de outra característica ainda completamente diferente. Você ganha em alternativas. Gosto muito desse moleque, o Madison, que entrou também no jogo contra o New York City, entrou contra o Atlético Nacional. Talvez seja um jogador assim como o Janderson, que também não sente a camisa, que também correu, foi pra cima e tal. Também é um menino que daqui a pouco, se o Corinthians não contratar um jogador de lado, né, um ponta, como tentou o Michael, como tá tentando o Rony, ou não tá tentando, né, não vai tentar, enfim, mas precisa de um jogador dessa característica. Talvez o Janderson e o Madison, né, a gente sabe que garotos têm o seu tempo, mas podem ser muito bem aproveitados pelo Corinthians nessa temporada. E eu acho que é isso, né? Acho que o Corinthians usou muito bem essa Florida Cup para o estilo de jogo do Thiago, o Palmeiras da mesma forma, né, para entender as ideias do Vanderlei. O Corinthians também está tentando colocar um outro jogador na defesa, que é o Danilo Avelar. A gente viu muito menos, né, do que o Felipe Melo. Então ele tem boa saída de bola, ele tem boa estatura, mas ele nesse momento não me parece que seja o titular, como faz o Luxemburgo com o Felipe Melo. Ele vai disputar a posição ali com outros zagueiros. O Pedro Henrique está ali junto com o Gil, o Bruno Mendes também pode ser usado, o Danilo vai entrar nesse rol aí. O Luxemburgo que está apostando mesmo no Felipe Melo, o que eu acho que é prematuro. Ele precisa concorrer ainda com os demais zagueiros do elenco. Acho que foi interessante e eu tô louco para ver como é que vai ser a temporada dessas duas grandes equipes que podem inclusive se enfrentar na Libertadores. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal, sempre importante. Eu volto na próxima. Tchau!